Então vamos iniciar nossa aula. Hoje vamos falar de estrutura dos materiais, né? A parte de cristalografia. Alguém sabe dizer o que é isso? O que é cristalografia? Ai, se eu não me engano, assim, é alguma coisa que, tipo assim, que estuda o átomo no seu estado sólido ali e é mais voltado para cristais. A cristalografia ela é um estudo da organização, né? Do arranjo dos átomos quando eles formam alguma molécula, né? Quando eu tenho um conjunto de átomos, eles vão apresentar uma certa organização e essa organização tem um padrão, né? Muitas vezes tem um padrão, não é uma organização desordenada, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho desses padrões, né? Quais são as ideias, né? Como que os átomos se organizam, como é que podem formar sólidos, né? Com diferentes características, diferentes níveis de rigidez, né? E por aí vai. Quem que entrou aqui? O Luiz Matana? Luiz Henrique Matana. Presente. Vamos lá. Por que o carbono, na forma de diamante, é um dos materiais mais duros conhecidos até hoje, mas na forma de grafite é muito mole e pode ser usado como lubrificante sólido? Vão pensando aí, pessoal, que estão me ligando aqui. Eu já volto. Um minuto. Tô sozinho em casa hoje, pessoal, então desculpa aí pelo inconveniente. Pessoal, alguém sabe me responder aí por que o carbono na forma de diamante é mais duro que o grafite? Os dois, né, são feitos de carbono. O que muda entre um e outro? É porque a disposição dos átomos da estrutura do diamante é diferente da estrutura do carbono, do grafite, quer dizer. É isso aí, exatamente. Gabriel, né? Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira respondeu. Exatamente isso, né? Tem a ver com a diferença. A diferença está na maneira como os átomos estão ligados. O diamante é mais denso e duro, né? Em virtude da ligação, da forma da ligação entre o carbono. Como é que vocês acham que o diamante ele aparece na natureza, né? Aonde que a gente pode encontrar diamante aí? Em quais circunstâncias se cria diamante? Vocês têm alguma ideia disso? Quando o carbono ele é submetido a grandes pressões, ele acaba virando diamante. Seria Aí, submetido a ó, grandes pressões por isso, muito tempo. isso aí. E o Arthur também falou abaixo de grandes pressões. Tá, vou considerar. Abaixo de grandes pressões e temperaturas, né? Então, na natureza, de forma natural, a gente vai ter a formação de diamantes em lugares, né, onde eu vou ter uma pressão bem grande e uma temperatura elevada. Então, normalmente, as minas de diamante são localizadas, né, em locais bem profundos na Terra, em virtude que eu vou ter uma maior pressão e uma maior temperatura.
Só que isso, né, são duas variáveis tem que vão trabalhar de maneira bem precisa, né? Não é qualquer temperatura e qualquer pressão. Existe é como se fosse uma receita de bolo, né? Para poder se gerar uma estrutura do carbono que resulte, né, em pedras de diamante. Você sabe se o diamante eu consigo produzir um diamante de forma artificial? Vocês acham que é possível fazer isso de forma artificial ou só através de processos naturais que levam anos, enfim? O que vocês acham? Sim, professor, é possível. Os diamantes usados na indústria metal-mecânica são gerados de forma artificial. Álvaro. Tá, então é possível. E qual que é o processo? O que vocês acham que tem que acontecer para poder gerar um diamante de forma natural? É feita a manipulação do átomo, é trabalhado com a nanoestrutura dele. É feita uma manipulação. Ingrid, né? Isso. É feita uma manipulação. O átomo de grafite, né? Ele é submetido, né, a uma pressão aí, o que requer uma prensa aí de 500 toneladas, né? Então, eu vou ter uma prensa de 500 toneladas que comprime o grafite a 60 mil vezes a pressão normal e ainda o aquece a uma temperatura bem elevada, em torno de 1.500 graus, né? Então, no início, né, era dessa maneira que se criava diamantes de maneira natural. Hoje já tem métodos que conseguem desenvolver pedras de diamante a partir de temperaturas ambientes, né? Mas enfim, não se atendo muito a este assunto. A mesma coisa ocorre com a água, né? A água em estado líquido, ela tem uma organização dos átomos, né? E em estado sólido, ou, né, um bloco de gelo, bloco de neve, no caso, a gente vai ter uma outra estrutura cristalina. Então, na água, a diferença também é que na água, né, no H2O, a gente vai ter um resfriamento que vai ocasionar essa mudança de estrutura cristalina, né, que vai deixar esse composto, né, H2O, mais duro. E no carbono é o contrário, eu vou ter um aquecimento e pressão que vai deixar ele mais duro, né, na forma de diamante. Então hoje a gente vai entender um pouquinho, né, quais são as propriedades que fazem com que eu tenha a diferença aqui entre o mesmo material virando um diamante ou uma pedra aqui, né, de grafite no caso, que é bem mais mole, né, inclusive é utilizado por nós aí em lapiseiras, em lápis, enfim. Então, algumas propriedades dos sólidos dependem da estrutura cristalina do material, ou seja, da maneira da qual os átomos, íons ou moléculas estão organizados. Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade pela qual seus átomos ou íons estão arranjados um em relação aos outros. Um material cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se organizados em um arranjo periódico ou repetitivo, sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional que se chama rede cristalina. Então eu fiz aqui uma rede cristalina de bala e palito de dente. Vou pegar aqui para vocês. Eu só fiz porque eu achei fácil, né? Tá, pessoal? Não sou professor de química. Vocês estão enxergando aí?
Tô mostrando aqui na câmera. Vê se está aparecendo para vocês aí. Sim. Então aqui eu vou ter uma estrutura, uma rede cristalina, né? Onde nessa rede cristalina aqui eu vou ter uma característica que vai ser a forma simétrica. E toda a rede cristalina ela é composta, né, de vários átomos. Então cada... Eu nem sei como é que é o nome dessa bala aqui. Acho que é jujuba, né? Jujuba. Cada jujubinha aqui, ela vai estar representando um átomo, né? Eu podia ter feito maior isso aqui, mas faltou. Eu comprei só 2 pacotes, então faltou, tá, pessoal? Então cada jujuba aqui, ela é um átomo. E dentro de uma organização, né, elas formam uma molécula. Isso aqui é uma molécula. E essa molécula aqui, ela tem uma rede cristalina, uma rede ordenada de átomos, né? Não é uma rede desordenada. Então aqui, isso aqui é uma rede cristalina, tá? Não está bem retinho, né? Mas a ideia é essa. Então a gente vai estar estudando essas relações, né? Vai ter relações das angulações aqui, dessas arestas, né? A gente tem aqui arestas. Tem a angulação, né, dessas arestas aqui. A distância, ou o tamanho, o comprimento dessas arestas também, que são representadas pelos palitos. Então vai ter algumas propriedades que a gente vai estar vendo aqui na aula de hoje em relação a essa rede aí cristalina. As unidades que os constituem são mantidas juntas por forças de ligações. Então, como a gente viu na última aula, essas forças de ligações são covalentes e iônicas, né? As covalentes, a ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser o hidrogênio a metais ou semimetais. Iônicas, a ligação iônica é formada pela atração eletrostática entre íons de cargas opostas, positivos, cátions, e negativos, ânions. Nesta ligação, a transferência de elétrons é definitiva. Então não há um compartilhamento, né? O arranjo interno persiste mesmo que as superfícies externas sejam alteradas. Por exemplo, a estrutura interna de um cristal de quartzo não é alterada quando suas superfícies são desgastadas para formar grãos de areia. Existe um arranjo hexagonal das moléculas de água nos cubos de gelo e flocos de neve. Então, obviamente, né, para isso ocorrer, é necessário que essa estrutura aqui seja muito pequena, para que eu tenha grãos de areia e não altere a minha estrutura, né? Então, cada grão de areia vai ser um emaranhado dessa estrutura aqui, né? Visto que isso aqui é muito pequeno, eu não vou ter uma variação dessa estrutura aqui. Se a molécula, se o material, né, que isso aqui compõe, sofrer alguma depreciação externa, né, algum tratamento externo, a não ser que esse tratamento consiga atingir esse material de maneira atômica, né, onde eu vou ter essa variação aí, essa mudança da estrutura cristalina, da rede cristalina do material. Então aqui a gente tem um arranjo ordenado. O quartzo é uma forma cristalina da silícia. E aqui a gente tem um arranjo desordenado, né? No arranjo ordenado, a gente tem... No arranjo ordenado a gente tem, né, uma certa estrutura simétrica aqui, né? A gente tem uma estrutura simétrica. Toda a estrutura é simétrica. E no arranjo desordenado, as ligações elas não têm simetria, né? Elas são completamente arbitrárias. Então aqui a gente tem a diferença entre a sílica em estado sólido aqui e a sílica em estado líquido.
Então, na descrição de redes cristalinas, os átomos são considerados como esferas sólidas, com diâmetros bem definidos. Então, aqui, né, a gente vai considerar da aula de ontem, que a gente passou um tempo até discutindo sobre o assunto, a gente vai considerar que os átomos são esferas sólidas, né? Tem uma natureza sólida aqui, são um corpo, com um diâmetro bem definido. Então eu vou ter algumas características dessa rede cristalina, né? Que é a célula unitária. O que é uma célula unitária? Quem é que pode dizer o que é uma célula unitária? Se eu tenho aqui a minha rede cristalina, o que é a minha célula unitária dessa rede cristalina aqui? Quem é que sabe dizer? Minha célula unitária, ela vai ser a menor fração dessa rede cristalina aqui, que consegue representar a simetria que é múltipla, né? Que como é que eu vou dizer? A simetria que essa célula unitária tem que ter, ela é a mesma simetria que eu posso encontrar em qualquer outra parte do meu cristal, né? Da minha estrutura cristalina. Então, se eu retirar aqui uma célula unitária, eu tenho que ter o mesmo desenho, né? É a menor parte de uma estrutura cristalina, o qual eu consigo manter a mesma simetria, o mesmo desenho, né? A mesma forma. Então, dessa rede cristalina aqui, se eu tentar tirar a menor forma, eu vou ter uma célula unitária, que é um cubo, né? Um cubo. Esse cubo aqui é esse cubo aqui. É esse cubo aqui. Essa é a minha célula unitária. E quantos átomos eu vou ter numa célula unitária, por exemplo, essa aqui, quantos átomos eu vou ter envolvido? Quem é que responde isso? É o menor agrupamento de átomos. Apenas um, porque ela é unitária. Isso vai depender da célula unitária, quer dizer que eu vou ter o menor agrupamento possível, que gera a minha simetria, que representa a simetria da minha rede cristalográfica, né? Da minha rede cristalina. Então, a célula unitária, ela é o menor agrupamento possível, que consegue manter a simetria, a geometria de toda a minha rede cristalina. Então, cada célula unitária, né? Aqui eu tenho um modelo só, né? Eu vou ter mais modelos, mais precisamente 14 formas cristalinas, né? 14 simetrias. E cada simetria eu vou ter uma quantidade de átomos envolvidos, né? Aqui eu tenho quantos? Claro que eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 átomos que estão envolvidos nessa célula unitária, né? Tem 8 átomos. Mas uma célula unitária, ela não tem 8 átomos. Essa célula unitária aqui não tem 8 átomos, né? Eu tenho um átomo aqui. Por que eu tenho só um átomo aqui? Quem pode dizer por que eu vou ter só um átomo aqui? Na minha célula unitária aqui. Aqui tem um desenho que está mostrando por quê, né? Aqui eu tenho uma célula unitária de uma estrutura diferente dessa.
que essa aqui, que eu estou mostrando aqui, é a célula unitária dessa rede cristalina aqui. Dessa rede cristalina aqui. Essa que está aqui no slide, ela é diferente. Ela é a célula unitária dessa estrutura cristalina aqui. Eu tenho um átomo em cada aresta, né? Em cada vértice. E eu tenho um átomo em cada face. No meio de cada face, eu ainda tenho mais um átomo. Em cada lado do cubo, né? A gente vai dar nome a essas estruturas aqui, né? Mas essa aqui é uma estrutura cúbica, né? De face centrada. Essa aqui é uma estrutura cúbica simples. Eu tenho só átomos no vértice. Olha o Helson chegando agora. E por que Tá, mas por que nessa estrutura aqui eu vou ter só um átomo? Por que eu vou ter só, em cada célula unitária, o envolvimento total de um átomo só? Porque esse átomo aqui, ele faz parte da célula unitária que está aqui do lado, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Por exemplo, esse átomo aqui, ele faz parte dessa célula unitária aqui também, né? Que é composta por esses átomos aqui. E ele também faz parte dessa célula unitária aqui. Né? Então ele está numa rede. Se eu tiro somente esse padrão aqui, eu ainda aqui nessa minha representação, eu não estou considerando que cada átomo que está nesse vértice também é o átomo que está no vértice da célula unitária vizinha. Eu tenho N células unitárias aqui, uma interligada na outra, né? Compartilhando o mesmo átomo, né? O mesmo átomo. Eu vou ter aqui que esse átomo aqui, ele é vértice desse cubo aqui, né? Esse cubo aqui. Um outro que não tem aqui em cima. Um outro que não tem aqui na frente, né? Aqui, nessa parte aqui. E mais um aqui. Então ele faz divisa aqui com mais de uma célula unitária, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 células unitárias. Ele faz fronteira, dá para se dizer assim. Então quer dizer que em cada vértice aqui eu vou ter 1/8 só. 1/8 do átomo que corresponde a uma célula unitária. Concordam? Deu para entender? Então, se eu tenho 1/8 em cada vértice, né? Eu tenho 8 vértices. Então, eu vou ter o envolvimento de um átomo, né? Se eu somar cada 1/8 que eu tenho aqui, eu vou ter nessa célula unitária aqui o envolvimento de um átomo só. Deu para entender, pessoal? Mão de açúcar aqui agora, caindo em cima do computador. Cristiano Martins, sim. Então vamos lá. Então, por que estudar a estrutura dos sólidos cristalinos? Propriedades dos materiais estão diretamente ligadas às suas estruturas cristalinas. A mesma composição não garante propriedades semelhantes entre materiais cristalinos e não cristalinos. Então é por isso que a gente tem que estudar isso aí. A gente tem que estar vendo aí, eu tenho que estar fazendo uma rede cristalina para vocês poderem ter uma melhor visualização, porque as propriedades dos materiais mudam, né, de acordo com a estrutura cristalina. Ela não vai... Os materiais vão apresentar diferentes propriedades de acordo com a variação dessa estrutura cristalina aqui, em razão de pressão, temperatura, resfriamento, né? N processos que eu posso ter que vai me originar uma estrutura cristalina diferente, né?
uma variação, uma modificação dessa estrutura. Então aqui de novo, diamante, grafite. Então eu posso ainda classificar em monocristais todos os átomos organizados em uma rede comum, policristalinos, orientações diferentes da rede em cada grão ou domínio, e amorfos, átomos desordenados. Então aqui eu tenho uma desordem completa nos amorfos, né? Todo o material não possui nenhum tipo de padrão. São ligações completamente arbitrárias, né? Eu vou ter aqui o que eu fiz aqui agora. Luz, incrível que eu fiz. Aqui. Então eu vou ter uma ligação completamente desordenada aqui. No policristalino, eu vou ter o quê? Eu vou ter grãos ou domínios, né? Que são o quê? Regiões dentro do material. Vou ter regiões dentro do material, onde em cada região eu vou ter essa forma aqui, né? Eu vou ter essa estrutura cristalina aqui, que vai ser diferente de um outro domínio, né? Eu não vou ter o material todo organizado simetricamente, né? Num domínio eu vou ter a estrutura assim, no outro domínio, ou grão vizinho, eu vou ter essa estrutura aqui meio que na diagonal. Eu não vou ter ela completamente organizada dessa maneira aqui. E nos monocristais eu vou ter exatamente isso aqui, em todo o material. No material inteiro vai ser organizado, né, perfeitamente, né, em cristais. Vão formar uma simetria aqui perfeita. Digamos que eu tenho átomos aqui e por aí por diante. Constituem exemplos de materiais cristalinos os metais, as ligas metálicas, muitos materiais cerâmicos e certos polímeros. Então a gente está vendo isso porque os metais, eles fazem ligações, né, que têm simetria. Então eles possuem estruturas cristalinas, né? É por isso que a gente está estudando. Além da matéria química, que vocês vão ver isso aqui, eu acho, também. A gente está vendo isso aqui de novo, porque os metais fazem esse tipo de ligação. Então, os arranjos dos átomos podem ser descritos referindo os átomos aos pontos de interseção de uma rede tridimensional de linhas retas. Então, eu vou ter a rede espacial. Cada ponto ou nó da rede espacial tem vizinhanças idênticas. E basta conhecer as posições atômicas numa célula unitária que se repete. Então, se eu souber as posições numa célula unitária, eu vou saber qual é que é a característica de toda a rede cristalina. A ordem dos átomos nos sólidos cristalinos indica que pequenos grupos de átomos formam um padrão repetitivo. Com isso, é conveniente subdividir a estrutura em pequenas unidades que se repetem, chamadas células unitárias. Então, eu já mostrei para vocês, né? Já adiantei o que é a célula unitária. É isso que a gente mostrou aí com as jujubas e palitos de dente. Como existem muitas estruturas cristalinas diferentes possíveis, algumas vezes é conveniente dividi-las em grupos, de acordo com a configuração das células unitárias. O tamanho e a forma da célula unitária podem ser descritas pelos três vetores de rede A, B e C, com origem nos
com origem num dos vértices da célula unitária. Então, o tamanho e a forma eu vou saber simplesmente vendo a célula unitária e tendo o valor dessas arestas aqui, né? O comprimento delas, de cada uma dessas 3 arestas, né? Se eu tenho o comprimento dessas 3 arestas aqui, eu sei qual que é a característica, né, da rede cristalina inteira. Né? Além do comprimento, a angulação, né? Qual que é a angulação entre essas arestas? Eu vou ter esse padrão repetido, né, em toda a rede. Então aqui, né, o comprimento CBA e a angulação, né, beta, alfa e gama. Tendo essas informações, eu vou conseguir modelar a rede cristalina como um todo. A geometria da célula unitária é completamente definida em termos de 6 parâmetros: os comprimentos das 3 arestas, A, B e C, e os 3 ângulos entre os eixos. Então, o que foi que a gente falou? Né? Pode-se construir células unitárias de diferentes tipos, atribuindo valores específicos aos comprimentos segundo os eixos e os ângulos entre eles. Então, é falado, né, redes de Bravais, que mostrou que 14 células unitárias padrão podem descrever todas as possíveis redes. Então, com 14 células unitárias diferentes, é possível descrever todos os tipos possíveis de redes. Né? 7 sistemas cristalográficos apresentam variações da célula unitária básica. Então, existem 4 tipos básicos de células unitárias. Primitiva ou simples, que é essa aqui. Primitiva ou simples. Corpo centrado, é essa aqui. Eu tenho um átomo no centro da estrutura. E faces centradas é esse aqui. Eu tenho um átomo em cada face. No meio de cada face eu tenho um átomo. Né? Em cada face eu vou ter um átomo. E bases centradas, né, que não consegui fazer, que acabou aqui as minhas balinhas. Mas também é um modelo, né? Também tem uma característica diferente. Então aqui eu vou ter as 4, né? A cúbica simples. Eu vou ter cúbica simples, eu tenho aqui apenas uma, né? O cúbica de face centrada. Que é essa aqui, né? Essa aqui eu vou ter bastante metais, né? Aqui inclusive o cobre, ó. Alumínio, né? Eu vou ter essa estrutura aqui. Então o cobre, que está presente em todos os fios, ele por dentro, lá na célula unitária, na ligação dos átomos, ele é isso aqui. Então eu apresento para vocês aí o cobre a nível atômico. E a hexagonal, a pena eu queria ter feito isso aqui também, mas não consegui fazer. E a de corpo centrado, cúbica de corpo centrado, né? Também tem bastante. Cromo, bário, sódio, né? Que é essa aqui. Tem só um átomo no meio. E os outros elementos aqui, né? Não apresentam nenhuma
uma dessas 4 características aqui, né? Então, a primitiva simples, todos os pontos reticulares, né? Essa aqui. Não é essa aqui. Essa aqui. Todos os pontos reticulares estão localizados nos vértices do paralelepípedo que constitui a célula. Então, eu vou ter aqui a minha célula unitária composta, né, por uma repetição só, né, por uma simetria. Porém, né, ela vai ser representada apenas por isso aqui. 1/4, 1/8 dessa esfera aqui, 1/8 dessa aqui, 1/8 dessa aqui, 1/8 dessa, né, e assim por diante. 1/8 de cada uma equivale a essa esfera aqui, né, 1/8 de esfera. Opa, aqui é o corpo centrado. Então, eu vou ter aqui. O corpo centrado, ele é constituído de quantos átomos? Quantos átomos eu tenho envolvidos nessa célula unitária aqui? 2, né? 2 átomos. Cristiano Martins. Eu vou ter 2 átomos. Face centrada. Apresenta pontos reticulares nas faces para além dos localizados nos vértices, que é essa aqui. Essa aqui eu vou ter quantos átomos? Ah, mas tá ligeiro, eu nem tinha perguntado, o cara já tá me respondendo. 4. Eu vou ter esse aqui com o detraço, né, com o detraço lá sendo 1. Esse aqui com esse aqui sendo 2. Esse aqui com o de baixo sendo 3. E a soma dos 4/8, dos 8/8, né? Fechando o 4º átomo. Então, eu vou ter aqui 4 átomos, né? Arthur. Ah, mas tu já ganhou ponto, cara. Essa aula de hoje é só uma vez só. Cara, me respondeu 2 vezes aí. Já tá tudo certo. Base centrada, então, quando apresentam somente pontos reticulares nas bases, com eixos iguais e ângulos iguais, ou hexagonal. Então, o que é as redes Bravais, né? Redes de Bravais. São arranjos infinitos de pontos cuja geometria é idêntica em qualquer ponto da rede. Os átomos não estão sempre nos pontos da rede. Pode haver mais de um átomo por ponto de rede. Então, essas são as redes Bravais, né? Um arranjo pode ser classificado como rede de Bravais quando constitui uma célula unitária, permitindo por simples replicação a reconstituição do sólido cristalino completo. Planos que contenham pontos situados em faces opostas são paralelos. As arestas da célula unitária ligam pontos equivalentes na estrutura. Assim, menor subdivisão de uma rede cristalina que conserva as características gerais de todo o retículo. Então, eu posso estar chamando a estrutura como uma rede de Bravais quando eu tenho uma célula unitária, né, que possa representar toda a minha rede cristalina. Então, aqui os tipos de redes de Bravais. A gente tem aqui a cúbica simples, a cúbica de face centrada, a cúbica de corpo centrado. Aí eu tenho aqui a hexagonal, a ortorrômbico. Então, eu tenho vários. Tenho 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tipos de redes possíveis aí, né? Tipo de redes Bravais. Triclínico. Número de redes. 1. Restrições geométricas. Ângulos.
Alfa é diferente de Y, que é diferente de beta. E os eixos, as arestas. A é diferente de B, que é diferente de C. Qual que é o nome dessa célula unitária aqui? Qual é o nome dessa célula aqui que a gente já viu? Quem é que sabe dizer qual é o nome dela? E qual sistema ela segue? Hernan Eduardo, tetragonal. Por que ela é Por que tu acha que ela é tetragonal? Porque ela é. Tá, ela é tetragonal ou ela é um cubo? Ó, cúbica, a Poliana botou, tá, ó, é cúbica. Thiago Nunes, cúbico. Tá, Hernan Eduardo, tá, ângulos retos. Sim, mas é que tu acha que tu esqueceu de ver aqui, ó. Eu tenho que o meu A é igual ao B, que é diferente do meu C, isso não é verdade. Aqui eu tenho arestas. O A, B e o C são os eixos, né? São as minhas arestas, né? Por exemplo, se eu tenho esse átomo aqui, né? Eu tenho o A, o B e o C. Essas arestas aqui são todas iguais. E eu tenho que o ângulo também é igual. Então ela é um cubo. É cúbico. E essa aqui? Que tem um corpo. Que tem um átomo no centro. O que ela é? Isso aqui é cúbica também, né? Cúbica de corpo centrado. Eu vou ter as mesmas arestas aqui. A minha aresta A, B e C. Né? É uma variação dessa cúbica, né? É uma variação dela. Poliana e Thiago Nunes. Então aqui eu tenho mais algumas representações. O que é esse vídeo do YouTube aqui? Vamos ver. Vídeo indisponível. Então não clique nesse link aí. Está indisponível esse vídeo. Estrutura cristalina dos metais. As redes com diferentes simetrias possuem diferenças geométricas que refletem nas propriedades dos materiais. As diferenças geométricas estão associadas à simetria e empilhamento. O estudo dessas propriedades requer um referencial espacial para a localização de pontos, direções e planos. Então, a gente vai ter o fator de empacotamento atômico. Soma dos volumes das esferas de todos os átomos no interior de uma célula unitária, dividida pelo volume total da célula unitária. Então, aqui meu fator de empacotamento atômico. Volume ocupado pelos átomos na célula unitária, volume total da célula. Corresponde à taxa de ocupação da célula. Então, quanto que essa célula está sendo ocupada por átomos? Então, quanto maior for o empacotamento atômico, mais ocupação eu vou ter dentro da minha célula, né? Vamos ver aqui como é que a gente faz isso. Então, primitiva ou cúbica simples, eu tenho 8 vértices de um cubo,
1/8 do átomo ou íon no interior de cada célula unitária. Total, tem um átomo. Cúbica de corpo centrado. 8 vértices de um cubo, um átomo ou íon no interior de cada célula unitária. Total, 2 átomos. Cúbica de face centrada. 8 vértices de um cubo, 1/2 do átomo, 6 faces de cada célula unitária. Total, 4 átomos. Rede cúbica simples. Polônio. Primeiros vizinhos, 6. Quantos vizinhos eu tenho? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou saber quantos vizinhos eu tenho, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma rede, né? Ó, quem são os primeiros vizinhos, por exemplo, desse átomo aqui? Ele vai ter um vizinho para cima, esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui atrás. Né? São 6, né? Vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo e 6. Então são os vizinhos mais próximos dele, né? Vai me dar quantos vizinhos eu tenho. Aqui, por coincidência, eu consegui contar, né? Se eu não tivesse colocado isso aqui em cima, não daria para contar. Distância dos primeiros vizinhos, A. Então eu tenho a distância aqui, A dos primeiros vizinhos. Segundos vizinhos, 12. Segundos vizinhos são essas diagonais, né? Se tu considerar junto as diagonais, que daí eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu não tenho essa parte aqui, nem essa parte aqui, nem essa parte aqui, né? Eu teria que ter essas partes aqui também para eu poder contar as diagonais. Que daria mais alguns átomos aí, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não daria para contar assim. Tem que ter mais. Mas segundos vizinhos são essas diagonais, né? Distância dos segundos vizinhos a raiz de 2. Então, meu segundo vizinho é esse cara aqui. Por exemplo, eu tenho esse átomo aqui. Eu tenho que os meus primeiros vizinhos é esse cara aqui, o que está aqui embaixo, né? O que está aqui, né? E o que está para lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui também é o primeiro vizinho, né? Aqui embaixo, para cá, pro fundo. E os meus segundos vizinhos é esse que estão na diagonal aqui, né? Esse, né? São os segundos vizinhos. E essa distância aqui é dada por A vezes raiz de 2. Aqui eu tenho meus primeiros vizinhos, né? Aqui no caso. Fator de empacotamento atômico de rede cúbica simples. Então, aresta da face igual A sobre A igual a 2R. Átomo na célula unitária, 1. Então, o meu fator de empacotamento atômico vai ser igual a esse 1 vezes 4πr 4πr, aqui como eu tenho 2R, né? Aresta. Por que a aresta aqui é igual a 2R? Por causa que eu tenho, né, que a minha aresta é isso aqui, né? Isso aqui é minha aresta. E o meu R é essa distância daqui até aqui. Essa aqui é a minha distância R. Então, a minha aresta desse cubo aqui é 2R, né? Então, se eu quero saber... isso aqui é a área... Opa, desculpa. Aqui é o volume de uma esfera. O volume de uma esfera é dado por isso aqui. O volume da esfera
é dado por 4πr ao cubo. O meu R é igual a 2, né? 2R, a minha aresta aqui, né? Aí eu contribuo o volume que eu vou ter aqui e divido por A ao cubo, né? Volume da célula unitária. Aqui é o volume do átomo. Aqui é o volume do átomo. E aqui é o volume da minha célula unitária como um todo. Então eu encontro que o meu fator de empacotamento atômico é igual a 0,52. Uma cúbica simples, né? Rede cúbica de corpo centrado. Átomos por célula. Tenho 2. Um no centro e 1/8 em cada vértice, né? Segundos vizinhos, primeiros vizinhos 8, segundos vizinhos 6. Isso aqui vai ser mais difícil de ver, né? Ele vai ter primeiros vizinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah não, aqui é tranquilo, primeiros vizinhos. Como ele está no centro, esse aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vizinhos, né? Primeiros vizinhos. Vocês podem imaginar daí que cada vértice aqui vai ser o centro de outra célula unitária, né? Cada vértice aqui também vai ser o centro de outra célula, né? Concordam? Então eu também vou ter sempre 8 vizinhos, né? Se cada vértice também for o centro de outra célula unitária. Beleza. Segundos vizinhos 6. Tem menos segundos vizinhos do que primeiros, né? Distância dos segundos vizinhos, A. Rede cúbica de corpo centrado. Eu vou ter... Deixa eu ver aqui. Rede cúbica de corpo centrado. Eu vou ter uma distância... É que vai ser mais difícil de calcular, né? Eu vou ter 4R, né? A distância aqui entre vizinhos. Então vai ser um pouquinho mais difícil de enxergar isso aqui. E nos modelos que eu tenho também não vai ser tão fácil de enxergar. Mas essa aresta aqui que está contando é da diagonal, né? Entre um vértice e outro, passando por dentro, né? Do átomo que fica no centro. O átomo central aqui, né? Sendo assim, cada célula unitária contém 2 átomos. 8 dos vértices que estão compartilhados com mais 7 outras células, mais um átomo do centro. 8 vezes 1,8 mais 1 é igual... 8 vezes 1/8 mais 1 igual a 2. Então, tem 2 átomos, né, envolvidos. Então, aqui eu vou ter... Então, alguns metais com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado a temperatura ambiente, 20 graus, e respectivos parâmetros de rede e raios atômicos. Então, aqui eu vou ter o cromo, o raio atômico. O parâmetro de rede é a minha aresta aqui, né? É o valor das minhas arestas aqui. Esse é o meu parâmetro de rede. Então, aqui eu consigo calcular o meu raio atômico, né? Meu R, a partir da minha aresta, né? Meu parâmetro de rede, que é a distância, que é essas distâncias aqui, né? Entre um átomo e outro. E a partir dessas distâncias eu consigo calcular o meu R, que é o meu raio atômico. Rede cúbica de corpo centrado, então, diagonal do cubo, 4R, aresta da face, A igual a 4R sobre a raiz de 3, átomos na célula unitária, 2. Então, meu fator de empacotamento atômico vai ser... Aqui ele colocou uma porcentagem, né? Para saber quantos por cento ocupa.
a célula, né? Então, átomos por célula tem 4, primeiros vizinhos 12, distância dos primeiros vizinhos, A raiz de 2 sobre 2. Né? Segundos vizinhos, 6, distância dos segundos vizinhos, A. Então aqui eu vou ter alguns exemplos, né? Alumínio, o cobre, esses aqui são os mais utilizados, né? Aí em fios, em rede de alta tensão, é utilizado bastante esses dois materiais aí. Então aqui mais uma tabela, né, do parâmetro de rede do raio atômico. Aqui como que a gente encontra esses valores. Tá, vamos pegar aqui essa fórmula. Do fator de empacotamento. Vamos calcular um pouco aqui. Vamos pegar essa fórmula aí. Anotem aí essa fórmula. Então, o fator de empacotamento atômico é igual ao número de átomos ali. Número de átomos por célula. Multiplicado pelo volume do átomo. Então aqui vocês colocam o volume, que é igual a 4 π r ao cubo sobre 3, dividido pelo volume da célula, né? Aresta ao quadrado. Rede cúbica de face centrada, eu tenho que meu A. Aqui é a distância dos primeiros vizinhos, né? Aqui eu tenho aqui o meu R do cúbica de face centrada. O meu R é igual a raiz de 2A sobre 4. Então, se eu tenho que o meu raio atômico é de R igual a 0,143 nanômetros, qual que é o meu fator de empacotamento? O alumínio ele é cúbico de face centrada, né? Então, meu FeA, eu não sei fazer aqui mesmo. O meu FeA vai ser o número de átomos, que é igual a 4, vezes o volume,
Se o seu raio atômico é de 0,743. Então eu tenho aqui 4π vezes 0,143 vezes 10 a menos 9 dividido por 3 sobre a minha aresta. Como é que eu posso achar minha aresta? O meu A igual a 4 4R. Vamos ver qual que é o nosso A aqui mesmo. Aqui já tá com a resposta aqui mesmo. Vamos ver aqui. A raiz de 2 igual a 4R. A raiz de 2 igual a 4R. Então, o A igual a 4R sobre raiz de 2. Que eu vou encontrar aqui. Olha que é só o volume, né? Então, se fizer aqui o A, né? Ele não quer o fator de empacotamento. Uh, 4 vezes 0,143 e na menos 9 dividido por raiz de 2 elevado ao cubo. Ele achou quanto? 66. Achei 6,61 vezes 10 a menos 29 metros cúbicos. É isso aí. Não tem mais nenhum algum outro exemplo aqui. Tá. Ali ele só pediu o volume. Eu acho que mais pra frente vai ter algum exercício de calcular esse fator de empacotamento atômico. Então a rede cúbica de face entrada, o meu fator de empacotamento vai ser 4 vezes 4πr ao cubo dividido pelo volume lá, vão achar 0,74. Volume da célula unitária. Vamos fazer isso aqui, vamos ver isso aqui. Vamos ver se fecha. Tá, eu achei. Deixa eu copiar isso aqui. Copy. 4 vezes 4 dividido por 3 vezes π vezes o raio. Quanto é que é o raio mesmo? 0,143 e na menos 9 dividido por o volume da célula. Ele achou quanto? 0,74 do volume da célula unitária. É isso aí. Se vocês fizerem 4 vezes 4πr ao cubo dividido por 3, e aqui eu não sei porque ele fez isso aqui, né? Aqui eu só coloquei o valor da aresta que a gente calculou lá. Esse valor da aresta aqui. Esse 66 aqui. 167 vezes 10 na menos 30. Se vocês colocarem esse valor dali, vocês vão encontrar 0,74. 0,480. Do fator de empacotamento. Tranquilo. Densidade. O conhecimento da estrutura cristalina permite o cálculo de sua densidade teórica. Então, eu consigo calcular o meu ρ, né, a partir do N vezes PA
dividido pelo volume vezes Na, onde o N é igual ao número de átomos na célula unitária, Pa, peso atômico em gramas por mol, Vc, volume da célula unitária em centímetros cúbicos, Na, número de Avogadro, 6,023 vezes 10 na 23 átomos por mol. Então, se calcular a minha densidade. Calcule a densidade do cobre em gramas por centímetros cúbicos, dado o raio atômico igual a 128 nanômetros e uma estrutura cúbica de face centrada CFC. Então, ele vai lá, pegou aqui dados, né, do peso aqui do cobre, né, e calculou o ρ dele, né, igual a 8,892 gramas por centímetros cúbicos. Aqui a gente tem a estrutura cristalina hexagonal, a terceira estrutura cristalina mais comum dos materiais metálicos. O FCA da estrutura cristalina HC é 0,74, igual a da estrutura cristalina CFC. Cada átomo está rodeado de 12 outros átomos. Na camada intermediária existem 3 átomos que formam um triângulo. O número total de átomos na célula unitária da estrutura cristalina HC é 3 mais 2 mais 1 igual a 6. Então aqui vocês vão ter 6 átomos, né? Aqui vai ser mais difícil de enxergar, né? Mas a quantidade de átomos envolvidos nessa célula unitária é igual a 6. Ele tem o mesmo valor aqui, o fator de empacotamento atômico, que a gente calculou antes ali para o alumínio, que é um cúbico, né, que a estrutura cristalina é cúbica de face centrada. Então, ele vai ter o mesmo valor de fator de empacotamento atômico. Então, o quociente entre a altura C do prisma hexagonal da estrutura cristalina HC e a aresta da base A é designado razão, né, CA. A razão ideal é 1,63. São mais algumas características, né? Aí ele passa mais uma tabela aqui de alguns metais que possuem essa simetria aí, hexagonal. Alotropia e polimorfismo. Elementos e compostos existem em mais de uma forma cristalina, em diferentes condições de temperatura e pressão. Então, vai existir alguns metais que vão mudar da estrutura cristalina, dependendo da pressão, da temperatura, né? Vai sofrer uma alteração dessas simetrias, né? Então, aqui a gente tem alguns que a partir de uma certa temperatura aqui passam aqui por exemplo, o sódio de cúbica de corpo centrado passa para uma hexagonal cúbica a temperaturas de menos 233 graus. Então muda algumas características aí. Então seria isso aí por hoje, pessoal. Uma aula um pouco mais curta aí. Eu vou deixar um quiz para vocês fazerem aí, mas daqui a mais ou menos uma hora eu vou estar colocando ele. Vai ter pouco tempo para fazer, eu vou deixar até meia-noite, que vai ser mais para pegar aí se vocês estão acompanhando a aula. Ficou alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? É mais assim uma introdução, né? Para nós acabar estudando as propriedades nas próximas aulas dos metais em virtude dessas estruturas cristalinas aqui, né? Então, vocês vão ver com mais detalhes isso aqui em química. E hoje foi mais um resumo aí para nós, em cima dessas características de organização atômica. A gente está estudando aí as propriedades dos materiais, né? Por que um aço a uma determinada temperatura
ele forma uma liga que é mais dura que o outro, né? Tem a ver com essas organizações aí. Ficou alguma dúvida da aula de hoje, pessoal? Tá tudo certo? Professor, tu consegue voltar lá nas contas que tu fez? Rapidão. Posso sim. Aqui. Isso aí, valeu. Que é bem tranquilo, tá? Só cuidar as casas decimais aqui, né? Cuidar que esse 0,143 é nanômetros, aí é vezes 10 na menos 9, e aí vocês vão achar tranquilo ali o fator de empacotamento atômico. Certo, pessoal? Então, bom dia para vocês aí, nos encontramos na semana que vem. Até mais!